Vossa palavra é verdade, santificai-nos na verdade. Amados irmãos e irmãs, eu sou o Pedro Marques, da PIMC Católica, e é uma alegria, mais uma vez, juntos para meditarmos a palavra do Senhor, neste dia 20 de maio de 2026, quarta-feira da 7ª semana da Páscoa. Meditemos o Evangelho de João, capítulo 17, do 11 ao 19. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que eles sejam um, como nós somos um. João 17, do 11 ao 19. Caríssimos irmãos e irmãs, esta palavra ela é forte. Estamos diante de uma oração do próprio Cristo, orando ao Pai, pedindo ao Pai por nós, pelos discípulos. Isso é impressionante. Jesus pensa em cada um de nós, em cada dor, em cada dificuldade, na flagelação, na coroação de espinhos, em todos os momentos da paixão do Senhor, Ele estava pensando em nós, em todos nós, não só naqueles que estavam lá naquele tempo, mas também em nós, muito tempo depois. Jesus pensou em todos os humanos, todos os homens e todas as mulheres de todos os tempos. E a oração de Jesus gira em torno de 3 grandes pedidos ao Pai. Primeiro, a unidade. Segundo, a perseverança no meio do mundo. E terceiro, a santificação na verdade. Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A primeira preocupação de Cristo é a unidade dos seus discípulos, porque o demônio ele divide. O pecado também divide, assim como o orgulho também divide. Mas Deus une. A essência de Deus é amor puro, é caridade. Muitas vezes a gente imagina a santidade apenas como algo individual. Eu e Deus. Mas Deus fala de comunhão. Deus fala de vivência fraterna, de comunidade. Ninguém se salva sozinho. A fé católica ela é profundamente comunitária. A divisão dentro das famílias, das pastorais, das comunidades, muitas vezes nasce de pequenas vaidades alimentadas silenciosamente. Às vezes não é nenhuma grande heresia. É apenas um coração que quer vencer sempre, parecer sempre, ter razão sempre. Eu que fui coordenador por muitos anos, de diversos grupos diferentes, a gente entende isso muito bem. Hoje, um pouco mais amadurecido, um pouco mais orante do que naquele tempo, a gente percebe o quanto nós falhamos e o quanto a gente precisa pedir perdão e fazer reparação. Que o Senhor hoje nos dê sabedoria verdadeira,
sabedoria do alto, para que nós possamos realmente governar com sabedoria aquela porção do povo de Deus que lhe deu ao senhor bispo, ao pároco, e nós somos os colaboradores do pároco e do bispo. Nós que temos a tarefa de ensinar a fé católica, temos a tarefa de visitar os doentes, temos a tarefa de ser comunidade, de viver os grupos pastorais e movimentos. A unidade que Jesus pede não é uniformidade artificial, como muitos querem que seja. A igreja não é um quartel. Os santos eram muito diferentes entre si. Basta olhar para São Francisco de Assis e Santo Tomás de Aquino. Temperamentos completamente distintos, diferentes, mas unidos no mesmo Cristo, na mesma fé, na mesma doutrina. A verdadeira unidade nasce quando todos colocam Jesus no centro e não no próprio ego. Jesus une o amor e a verdade. Cristo, ao unir estas duas coisas, ele nos preserva de muitos males e nos ajuda a viver a verdadeira caridade. Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. O cristão não vive escondido da realidade. Não é chamado a viver numa bolha, nem a escapar da história. O cristão, ele também não pode absorver a mentalidade do mundo, como se fosse algo normal. Tem algo que é difícil, mas que é necessário para todo missionário, para todo cristão batizado. Estar no mundo sem pertencer ao mundo. O problema não é aquilo que a gente faz normalmente, como trabalhar, estudar, usar os meios de comunicação. O problema é quando o coração começa a respirar os critérios do mundo. A mesma coisa que o mundo defende. Porque aos poucos, a pessoa continua, mesmo dizendo ser religiosa, continua com os comportamentos religiosos externos. Isso é visível, mas interiormente começa a pensar exatamente como se Cristo não existisse. O que consola-nos é esta união verdadeira do Pai e do Filho, e que nos quer também unidos a eles. Isto para nós é consolador, porque a perseverança cristã não depende só da nossa força. Existe uma graça sustentando a igreja e sustentando a cada um de nós desde o começo. Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santidade, meus irmãos, é se deixar moldar pela palavra de Deus, é se deixar transformar pela palavra do Cristo. E aqui o Evangelho, ele toca uma ferida muito atual. Vivemos numa época em que cada pessoa quer fabricar a sua própria verdade. Mas isso não é possível. Cada um querendo criar a sua própria verdade vai contra os princípios do Evangelho. Que Jesus diz: a tua palavra é a verdade. A verdade, ela não nasce dentro de nós. Ela nos precede, ela nos chama e nos corrige. E ela fere o nosso orgulho. Assim como um remédio que é colocado numa ferida e arde. Mas é justamente neste ponto que Jesus quer nos curar. Quando nós sentimos a dor, é porque a verdade está agindo. Ou seja, a palavra de Deus está nos moldando, nos tirando do nosso comodismo, da nossa realidade de acomodação espiritual. Caríssimos, por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade de Jesus. Cristo oferece a si mesmo, ele caminha para a cruz, tudo isso por amor. A oração de hoje mostra que não somos um detalhe perdido da história. Somos carregados dentro da oração do próprio Jesus.
que roga ao Pai por cada um. Porque Jesus não rezou para os discípulos serem perfeitos. Rezou por discípulos frágeis, mas discípulos dispostos a permanecer nele. A oração é que nós sejamos perseverantes, que nós busquemos amar, que nós estejamos sempre em movimento, sempre buscando esta união com Deus, esta fraternidade, esta irmandade, cada um com os outros e unidos na graça do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Santa Áurea, rogai por nós. São Daniel Comboni, rogai por nós. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois.